Olá, estudantes do Colégio 10. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. Hoje eu tratarei em videoaula sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que esse assunto ele já foi indicado para vocês alguns sites para pesquisa e leitura, certo? Então vou retomar agora em forma de videoaula. Então, a primeira coisa é saber o que são misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aqueles tipos de misturas que apresentam mais de um aspecto visual. Então agora nós vamos ver como é que se faz para separar as misturas heterogêneas. A primeira técnica de separação é a peneiração, certo? Como é que se dá a peneiração? É algo muito semelhante do que acontece na construção civil. Tem-se uma peneira, onde serve para separar sólidos. Na peneira vai ficar retidas as impurezas, né, dessa mistura sólida. E a outra parte desejada ela vai passar pelos espaçamentos da peneira, tá? Pelos poros da peneira. Essa é uma técnica de separação de sólidos. Outra técnica é a levigação. Essa técnica é bastante aplicada por garimpeiros, né? Isso consiste em uma técnica onde serve para separar minerais por intermédio desse instrumento que é chamado bateia, tá? A água corrente ela passa por dentro da bateia onde tem a mistura e ao passar por dentro da bateia ela acaba arrastando as impurezas e na bateia fica separado os minerais de interesse. A outra técnica para separar sólidos é a catação. A catação é o que acontece, é uma técnica de separação que é muito comum a vocês, né? Por exemplo, no preparo e no cozimento do feijão. Antes de colocar o feijão na panela, o que é que se faz? Tenta separar os grãos de feijão das impurezas que vêm no feijão. Essa técnica é conhecida como catação. Aí tem separação magnética. A separação magnética também serve para separar sólidos, só que essa técnica só pode ser aplicada, né, quando um dos sólidos eles possui propriedades magnéticas, certo? O que são essas propriedades magnéticas? É a condição de poder ser atraído por ímã. Essa é uma técnica bastante utilizada em ferro velho, por exemplo, né? Grandes ferro velhos onde recebe carros, né? Vocês sabem que o carro ele não é composto só de material metálico, ele tem outros materiais de composições diferentes na sua constituição. Então, para poder separar as peças metálicas, o que é feito? Com grande ímã, atrai a parte metálica dos veículos, separando-a das outras partes, que pode ser constituída por exemplo, por plásticos, por polímeros, certo? Próxima técnica é a floculação. A floculação ela é bastante utilizada nas estações de tratamento de água, tá? Ela acontece com a adição de um coagulante. Esse coagulante vai fazer com que as impurezas sólidas sejam aderidas, adsorvidas a ele, tá? Aderidas à sua superfície. Quando acontece a adesão dessas impurezas sólidas que contém na água, ela emerge para a superfície da água, forma um sobrenadante. Esse sobrenadante ele tem uma forma de flocos, por isso que o nome da técnica é floculação. Desse modo, separando as impurezas sólidas da água, deixando-a mais limpa, tá? Próxima técnica, decantação. A decantação é uma técnica que serve para separar tanto líquido de sólido como líquidos, na mistura heterogênea de líquido. O primeiro exemplo que eu trago de decantação para vocês é a água misturada com barro, né? A água barrenta. Como é que a gente faz para poder separar a água do barro? Deixa ela em repouso e devido à ação da gravidade e a diferença de densidade entre a água e o barro ele vai decantar, vai sedimentar no fundo do recipiente
e a água ela vai ficar na parte superior. Uma outra forma de decantação é a decantação com funil de separação. Essa técnica serve para separar líquidos que não se misturam ou se misturam em baixíssima proporção, líquidos quase immiscíveis. O exemplo mais clássico é para separar água e óleo. O que acontece? O líquido mais denso ele fica na parte inferior do recipiente, o líquido menos denso fica na parte superior do funil de separação, tá? E aí abre a torneira, onde o líquido mais denso ele vai escoar pela torneira, tá? E o líquido menos denso ele vai ficar no funil de separação. A centrifugação é uma outra técnica de decantação. Ela é muito utilizada em laboratórios. É uma técnica de decantação utilizando o recurso de uma centrífuga, que é um aparelho que vai acelerar esse processo de separação, tá? Então, mais uma vez, serve para separar líquidos, tá? A exemplo do que acontece com sangue, né? O sangue, como é constituído por substâncias diferentes, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, ao ele passar pelo processo de centrifugação, uma parte do sangue ele vai ser separado, então vai ser sedimentado, e a outra de menor densidade vai ficar na parte superior. Uma outra técnica é a flotação. A flotação ela serve para separar sólidos, só que a gente viu que existe outra técnica para separar sólidos, né? Que é a catação. Mas a catação ela é só possível ser feita se os sólidos forem de um tamanho que a gente possa catar, né? Com nossas próprias mãos. Já, por exemplo, quando eu tenho uma mistura de areia e serragem, é muito difícil catar cada grão de areia. Então a gente utiliza a técnica de flotação. Como é essa técnica de flotação? Insere um líquido que tem densidade intermediária entre os componentes da mistura sólida, de modo que o sólido de menor densidade vai ficar na parte superior do líquido e o de menor densidade vai ficar depositado no fundo do recipiente. Exemplo, para separar areia e serragem, adiciona água, tá? A água tem densidade intermediária, a serragem ela boia, então fica na parte superior, e a areia ela sedimenta, tá? Outra técnica, filtração. Filtração também serve para separar misturas heterogêneas. Essa também é muito comum para vocês, porque acontece no dia a dia. O processo de fazer café. Como é que se faz café? Pega o café, o pó de café, coloca na água que está fervendo, depois coa, né? O coador ou papel de filtro serve na verdade como filtro, né? Então o coador, pegamos o coador que é mais rudimentar, o exemplo, ele é um tecido cheio de poros onde vai reter o sólido e vai deixar a solução escoar, passar por ele, é o que a gente consome como café. Então a filtração serve para separar sólido de líquido. A filtração ela também pode acontecer a partir da filtração a vácuo. Qual a diferença, professor? A filtração a vácuo é o mesmo princípio técnica, só que ela é mais acelerada. Por quê? Porque no recipiente onde vai escoar o líquido que está sendo separado, tá? Ele vai escoar num ambiente de menor pressão. Por quê? A esse recipiente é acoplado uma bomba de vácuo onde vai diminuir a quantidade de ar existente. Diminuindo a quantidade de ar existente no recipiente, diminui a pressão e aí ele escoa com a maior facilidade, com a maior rapidez. Tá? Dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela acontece para separar um sólido de um líquido, onde o sólido ele tem mais afinidade em relação à solubilidade com outro líquido. Então, na dissolução fracionada, por exemplo, eu tenho uma mistura de sal mais óleo, adiciono água. O sal de cozinha, ele tem mais afinidade por se dissolver em água, por isso que o nome é dissolução. Então a água vai extrair o sal do óleo, tá? Então eu vou ter uma fase de água mais sal, uma solução salina, e outra fase de óleo, separando assim o sal do óleo.